E aí, galerinha, tudo bem? Vamos aí, biologia linda, vamos desvendar os mistérios da biologia. Hoje, especificamente, falando sobre o citoplasma, tá? Bom, citoplasma é todo o interior de uma célula, né? A menor unidade morfofuncional aí, a menor unidade é demais, né? A unidade morfofuncional de qualquer organismo aí, que é a célula, ela possui aí a membrana, né, que delimita, protege, controla o que entra e o que sai, e todo o interior aí nós chamamos de citoplasma. Só que nós vamos aprofundar o conhecimento sobre as organelas, a composição do citosol ou hialoplasma, né? E como que está estruturado aí o citoplasma, beleza? Então, nós temos aí, pessoal, que conhecer e distinguir aí as terminologias, para não se confundir. Por exemplo, muita gente confunde citoplasma com citosol, com hialoplasma. E a intenção da aula é falarmos sobre isto associado aí às organelas, tá? Nesse slide aqui, ó, nós temos uma célula eucariótica. Verdadeiro, cário, núcleo, né? Ou seja, uma célula que possui um núcleo verdadeiro. Logicamente que nós temos as bactérias como representantes das células procarióticas, pró anterior, né? E cárion é núcleo, ou seja, uma célula anterior à existência do núcleo. O que difere praticamente uma célula eucariótica de uma procariótica é que na eucariótica nós temos estruturas membranosas aqui no citoplasma, né? A maior parte das organelas são feitas de membrana plasmática que durante a evolução invadiu, né, entre aspas, o citoplasma formando as organelas, beleza? E é isso que a gente vai estudar aqui hoje. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, do que é feito aí, em termos químicos, o citosol, né? E aloplasma ou citosol, né? Nós temos aí, pessoal, um coloide, né? O que é um coloide? É água associada a material orgânico, principalmente proteína, né? E aí nós temos a composição, que é água, alguns íons aí importantes para o metabolismo, como potássio, né? Cálcio, que não pode faltar, proteínas, né, que ficam dissolvidas aqui, e é lógico que eu vou ter aí toda a matéria-prima, né, necessária ao metabolismo celular, né? Eu vou ter aqui ácidos graxos, né, gliceróis, eu vou ter aminoácidos, bases nitrogenadas, alguns glicídios, né, como as pentoses, as hexoses, necessárias aí para o metabolismo. E nós também temos uma estrutura proteica chamada de citoesqueleto. Então vamos lá. Nós temos o citosol ou hialoplasma, que é a parte aquosa da célula. Obviamente que grande parte desse citosol é água, né? Em termos aí quantitativos varia, mas 70% aí do nosso citosol é composto por água. E aí há os elementos que ficam dissolvidos ali nesse colóide. E a parte estrutural é formado pelo citoesqueleto, tá? No citoesqueleto eu tenho aí as organelas, né, aderidas a ele. Como eu falei, a maior parte das organelas são membranosas, né? Bom, o que é o citoesqueleto, pessoal? Citoesqueleto é isso aqui, ó. Essa trama aqui em amarelo é a foto de microscopia aí de uma das proteínas, né, que compõem aí a parte estrutural da nossa célula. O citoesqueleto, como vocês podem ver aí, são proteínas que fazem a parte estrutural da forma célula e também permite movimentos, né? Por exemplo, no fuso mitótico aí, nada mais é do que uma reorganização desse citoesqueleto que ocorre na hora da divisão celular. A gente vai falar dele mais para frente, tá? Bueno, pessoal, deixa eu voltar aqui. O que nós temos aqui nesse citoesqueleto? Nós temos aí praticamente os microtúbulos, que são essas proteínas, né, de forma tubular, que vão, ó, formar a grande parte da estrutura esquelética da célula. Associada a ela, nós temos esses microfilamentos. Tudo aqui é proteína, viu, pessoal? Esses microfilamentos, né? E também a quitina, que é um conjunto proteico aqui, que sim, ligados mais à contração. E ele está sempre aderido aqui à membrana. Então, a quitina na membrana, por exemplo,
permite distensão e contração. Isso a gente percebe muito em alguns protozoários, como as amebas. Os nossos leucócitos, né, alguns aí possuem esse movimento ameboide, né? E a distensão e contração se dá principalmente pela quitina da membrana. E no meio aqui, ó, eu vou ter os microtúbulos, os filamentos intermediários e nesta estrutura esquelética as organelas se acoplam a ela, tá? Então por isso que nós vemos aqui, ó, uma mitocôndria aderida aqui, ó, aos microfilamentos, aqui aos microtúbulos, e é isso que vai dar forma, permite movimentos, né, celulares, como a ciclose, nós temos aí movimentos ameboides, né, e isso vai dar também a forma para a célula. Por isso que o neurônio é tão diferente de uma célula epitelial, por exemplo, cúbica, né. Isso, grande parte, a responsabilidade é desse citoesqueleto. Então, no interior da célula, nós vamos ter, né, o citoesqueleto, que é a parte estrutural, o citosol, que é a parte aquosa. O restante, pessoal, são as organelas, tá? A maior parte das organelas, como eu já disse lá no início, são membranosas, tá? Então, durante a evolução, as organelas foram formadas por invaginações de membrana plasmática. É a mesma composição, dupla camada de fosfolipídios com proteínas integrais, tá? Não muda nada, tá? Só duas organelas não são membranosas, tá? No nosso caso de uma célula animal, que é os centríolos, centrosomos, e os ribossomos, tá? Que são tão pequenos que aparecem como esses pontinhos aqui, ó, aderidos ao retículo rugoso. O que nós vamos ver a partir de agora é a função e o jeitão, né? A parte anatômica e fisiológica de cada uma dessas estruturas. Durante a evolução celular, com a inserção de membrana formando essas estruturas, nós passamos a ter uma melhora no metabolismo. Porque, veja bem, vamos pegar um exemplo. Uma bactéria absorve aí alimento, né? Ela captura lá um alimento. Onde vai ocorrer a digestão? Na bactéria não tem um compartimento específico, não tem um local para fazer digestão. Ocorre no citosol, ou seja, no interior ali no citoplasma. Numa célula eucariótica, não. Num protozoário, numa célula animal, nós temos uma organela, que é membranosa. No interior dela existem enzimas que catalisam determinadas reações. E aí a gente associa sempre uma dessas estruturas a uma função na célula, porque vai ter aí uma reação metabólica acontecendo devido a ela. Por exemplo, os lisossomos são responsáveis aí pela digestão. E é isso que nós vamos ver. Agora, a partir de agora, cada organela com a sua função. Não preciso nem falar que isso aqui é a base da citologia, né? Nós temos aí muitas questões em vestibular que caem relacionados aí ao metabolismo celular. E é lógico, para a gente entender o metabolismo celular, a gente tem que entender essencialmente o trabalho dessas estruturas que nós chamamos de pequenos órgãos ou organelas. Vamos lá? Bom, numa célula animal e vegetal nós vamos ter pequenas diferenças, né? Então não tem um lisossomo, por exemplo, numa célula vegetal, mas eu tenho numa animal. Cloroplasto eu posso encontrar, os plastos, né, numa célula vegetal e não encontrar numa célula animal. Mas nós vamos ver isso e eu vou citando as diferenças aí conforme a gente for falando de cada uma, tá bem? Meus queridos, minhas queridas, então primeiro organela aí, ó, esta coisinha linda, maravilhosa que está aqui, ó, é chamado de ribossomo. Ribo porque ele é feito de RNA ribossômico e algumas proteínas. Então é uma daquelas organelas que não são membranosas, tá? Por isso que é obrigatório a presença de ribossomo em todas as células, quer seja procariótica ou eucariótica. O que muda é o jeitão aqui, ó, do ribossomo, tá? Ele possui dois lobos, né? No meio dele aqui, ó, fica aderido aí o RNA mensageiro na hora da síntese proteica. Qual é a função então? Simplesmente realizar a reação mais importante que nós temos, que é a síntese de proteínas. Proteína é a molécula orgânica mais importante que nós temos, tá?
ela faz parte aí de função catalítica, como as enzimas, ou seja, elas são reativas, elas são estruturais, elas são reguladoras, né, como os hormônios, elas são transportadoras, como a hemoglobina, desculpa, o bom e o mau colesterol, que eles chamam, na verdade, são proteínas transportadoras de colesterol, o LDL, HDL. Quer dizer, é multifuncional proteína. Por isso que a síntese proteica é a reação metabólica mais importante que ocorre na célula, para nós entendermos o funcionamento da célula. Porém, nós podemos ter aqui vários ribossomos aderidos que nós chamamos de poliribossomos. Então, ribossomo só tem uma função, e a mais importante, que é sintetizar proteínas. É tão importante que nós vamos ter uma aula só sobre isso, tá? Em outro vídeo aí. Mas, por enquanto, vamos entender que é a organela que é universal, ou seja, encontrada em todas as células, exatamente porque ela sintetiza a molécula orgânica mais multifuncional que nós temos, que são as proteínas. Beleza? Que pode estar livres, né? Ou seja, os ribossomos eles podem estar livres no citosol e aderidos a um complexo de de membranas chamados de retículo. Ó, é uma pequena rede, retículo, dentro da nossa célula, endoplasmático, tá? Nós temos aqui, quando ele tem aí os ribossomos aderidos, nós chamamos de retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Ele fica com esse aspecto aqui, ó, na microscopia eletrônica. Ou ele pode ser tubular e sem ribossomos. E aí nós chamamos de retículo não granuloso, agranular ou liso. Beleza? A priori, a função de qualquer retículo é fazer transporte intracelular. Eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Através de vesículas de transporte que brotam do retículo. Mas, como eu tenho dois tipos, logicamente que eles divergem um pouquinho com relação às suas funções, beleza? Então, retículo é um complexo de redes membranosas, olha, que preenche praticamente todo o citoplasma. E aí nós vamos ter dois tipos, o rugoso e o liso. Granuloso, não granuloso, tanto faz, tá? O granuloso ou rugoso, ele possui ribossomos. Como o ribossomo ele está como responsável da síntese proteica, o retículo rugoso é um local de síntese. Não é que ele sintetiza, mas ele auxilia no processo de síntese proteica, tá? Então sempre associa retículo rugoso à síntese proteica, devido à presença dos ribossomos. Obviamente, se uma célula tem como função sintetizar e secretar alguma substância proteica, por exemplo, um hormônio, que tem a natureza proteica, eu vou ter grande parte do citoplasma preenchido por essa organela. Tá? Associem a partir de agora a quantidade de uma determinada organela no citoplasma à função daquela célula. Isso cai muito em vestibular. Então, se eu tenho muito retículo liso, a função daquela célula está atrelada à função também desta organela. Se eu tenho muito retículo rugoso, a função dessa célula é produzir e secretar algum tipo de proteína. Então, pegando aqui um resuminho. Ribossomo sintetiza proteína. Eles podem estar livres, né? Ou podem estar aderidos às membranas aqui do retículo rugoso. Se estiver aderido ao retículo rugoso, aí eu vou ter uma facilitação do processo. Por quê? O ribossomo produz e já manda para o interior aqui, ó, a proteína sintetizada para ser transportada. Olha que legal. Ele facilita, é como se fosse um sistema de transporte do que acabou de ser produzido no interior da célula. Então ele facilita esse processo de síntese, tá bom? Bom, se eu tenho retículo rugoso, eu tenho liso, né? Então quais são as funções do liso? Vamos lá? Tudo bem aí? Então anotando aí, pessoal. Bom, e diferentemente do retículo rugoso, eu não tenho aqui, ó, nenhum tipo de ribossomo aderido ao retículo liso. Por quê?
porque ele possui outras funções, não associadas aí à síntese de proteína. No interior do retículo liso ocorre degradação de toxinas, então o nosso detox celular aí é o retículo liso, e também no interior dele ocorre síntese de lipídios complexos aí, né, tipo esteróides. Então, por exemplo, se você tem um ovário e aquela região do folículo que produz estrógeno, estrógeno é um esteroide. E aí é lógico que eu vou ter no interior das células uma grande quantidade de retículo liso. Se for uma célula hepática, né, o nosso fígado, que tem como função degradar toxinas, eu também vou encontrar mais retículo liso do que rugoso. É isso que eu estou falando. Associe a função da célula à quantidade de uma determinada organela no interior do seu citoplasma, beleza? Bom, isso aqui no slide está demonstrando toda a via metabólica de síntese e secreção de uma determinada substância, tá? Eu vou colocar aqui como exemplo, né, um retículo rugoso, porque é o que foi evidenciado aí por alguns cientistas que ganharam inclusive o prêmio Nobel. O que que eles fizeram? Eles deram aminoácidos marcados radioativamente e seguiram ele no interior de uma célula, deram para a célula, obviamente, né? E aí, num primeiro momento, eles viram que esses aminoácidos estavam nesta região do retículo rugoso. Lógico que os aminoácidos estavam sendo utilizados na síntese de proteína. Daqui, eles perceberam que, num segundo momento, estavam dentro de vesículas que estavam sendo transportadas no interior da célula. Então, isso aqui são vesículas de transporte. Lembra que eu falei que a função do retículo era transporte intracelular? Então, ocorre síntese de uma proteína por causa dos ribossomos. No interior eu vou ter essa proteína, cria-se uma vesícula de transporte. Ela se encaminha e olha só, ela cria o complexo Golgiense, que nós vamos ver daqui a pouco. O complexo Golgiense ele vai armazenar essas substâncias e dele brotam vesículas membranosas que nós chamamos de vesículas de secreção, que se encaminham até a membrana, se fundem, é tudo membrana, né? Se fundem a membrana plasmática, secretando o produto. Então, ó, sintetiza no retículo rugoso, por causa dos ribossomos, são transportadas, né? Cria-se o complexo Golgiense, o complexo cria vesículas de secreção e, no último momento, esse aminoácido marcado já estava sendo percebido no exterior da célula. Ó, produção, armazenamento e secreção. Isto aqui é a via metabólica aí de produção e secreção de substâncias. Se for um retículo liso, né, no local, aqui eu vou ter um retículo liso sintetizando o lipídio, transporta até o complexo secreta esse lipídio pelas vesículas de secreção, tá certo? Isto aqui é o trabalho aí básico de produção e secreção. Logicamente que eu vou ter esta organelazinha, esse complexo, né, de membranas, que o nome está dizendo, o complexo Golgiense, né? Antigamente complexo de Golgi. O complexo Golgiense tem algumas funções atreladas a ele. Então, primeiro, armazenamento e secreção, sem dúvida. No interior dele ocorre aí o processo de síntese de carboidratos. Pessoal, que legal! Síntese de carboidratos complexos, né? Do tipo polissacarídeos aí. Então, se a função desta célula tiver aí secreção de alguma substância que tenha carboidratos, por exemplo, mucos. A maior parte dos mucos, eles são glicoproteínas, tá? Então, a proteína é sintetizada no retículo, o carboidrato é sintetizado no complexo, tá? Então, eu vou ter uma primeira substância produzida no retículo, a segunda aqui. E aqui no complexo ocorre a fusão da proteína com o carboidrato, com o glicídio, chamado glicosilação. Glicosilação é a união de carboidrato com proteína que pode ocorrer, né, no complexo Golgiense. E uma terceira substância, que é uma glicoproteína, vai ser secretada. Então eu vou ter uma primeira proteína sintetizada aqui, uma segunda, carboidrato sintetizado aqui, uma terceira, glicoproteína, que vai ser secretada. No nosso queridinho complexo Golgiense, nós temos também o surgimento de organelas, como
o lisossomo, né, que vai fazer digestão, já vou falar dele, e nós também temos aí a formação do acrossomo. O acrossomo é uma vesícula membranosa que tem no espermatozoide, que possui ali enzimas que vão quebrar, digerir uma camada de colóide ao redor do ovócito, chamado de zona pelúcida, para que ocorra a fecundação. A gente vai comentar disso em outras aulas, tá? Então, nós temos retículo liso, retículo rugoso, complexo golgiense e os ribossomos. Bom, pessoal, então é isso com relação à produção e secreção, né? Se for uma de natureza proteica, ocorre aqui a síntese por causa dos ribossomos no retículo rugoso. As vesículas de transporte, né, vão até o complexo golgiense, acaba por formá-lo. O complexo cria vesículas de secreção que vão eliminar essa substância. Se for de natureza lipídica, ocorre no retículo liso, cria-se também vesículas de transporte, forma-se o complexo golgiense e ele secreta essa substância de natureza lipídica. Agora, se for uma glicoproteína ou um glicolipídio, tanto faz, a síntese da proteína ocorre no retículo rugoso, a síntese do carboidrato no interior aqui do nosso queridinho complexo, e ocorre a glicosilação, que é a união da proteína com o carboidrato, e ocorre a secreção de uma terceira substância, que é uma glicoproteína. Tá? A maioria dos mucos, volto a falar, são feitos, né, de glicoproteínas. Bom, nós temos aqui uma outra organelazinha chamada lisossomo que brota do complexo golgiense. Qual é a diferença? A diferença é que não é uma vesícula de secreção. Ela é uma vesícula que vai ter no seu interior enzimas digestivas, conhecidas como hidrolases, né? São enzimas digestivas, que vão ficar no interior da célula fazendo a digestão intracelular. Então, qualquer substância que tenha que ser digerida, por exemplo, fruto de uma fagocitose ou de uma pinocitose, vai ocorrer a digestão nos lisossomos, né? Cria-se um vacúolo, né? Ou pinossomo ou o fagossomo, na verdade é uma vesícula, né? Os lisossomos jogam aqui dentro, literalmente se fundem a essa vesícula e no interior vai ocorrer a digestão com a catalisação dessas enzimas digestivas. Então, um protozoário utiliza muito lisossomo aí para digerir os seus alimentos. Nossas células, principalmente os leucócitos, eles incorporam por fagocitose aí antígenos, né, vírus, bactérias, e no interior dessas células vai ocorrer aí a digestão com auxílio aí dos lisossomos. E nós temos também duas outras funções aí atreladas aos lisossomos. Um deles é a autofagia, tá? Autofagos, ela se alimenta dela mesma. Autofagos, fagos é alimento. Olha aqui um exemplo. Uma mitocôndria aqui, meio velhinha, ou em caso de escassez nutricional, a célula pode se alimentar de pedaços dela mesma, tá? Nós chamamos isso de autofagia. No caso, ela cria aqui uma vesícula ao redor dessa mitocôndria, tá? Isolou ela do citosol e os lisossomos são incorporados a essa vesícula, jogando aqui dentro suas enzimas digestivas. Aí eu tenho a digestão desta mitocôndria. Autofago, se alimenta dela mesma. Isso ocorre ou para a renovação de determinadas estruturas, né, organelas, uma mitocôndria velha oxidada, por exemplo, ou quando há escassez alimentar nutricional. Aí as células podem fazer autofagia para manter o quê? O metabolismo funcionando. Eles digerem toda a estrutura e o que for aproveitável, né, aminoácidos, nucleotídeos, carboidratos, lipídios, a célula reaproveita, tá bem? E um outro processo chamado de autólise. Autólise é o rompimento de todos os lisossomos. Imagine, aqui dentro tem enzimas digestivas. Imagine que todos os lisossomos se rompam. Eu vou ter o quê? Uma digestão da própria célula. Autólise. Ela se mata, literalmente. Ocorre muito isso em metamorfose, né? Por exemplo, a regressão da cauda de girinos. As células vão sofrendo autólise, rompendo seus lisossomos, e aí elas vão literalmente se matando, né? Para que ocorra a regressão daquela estrutura.
Diferente, pessoal, de apoptose. A apoptose é um processo também de morte celular. Olha essa parte aqui, tá? Do esquema. Depois a gente vai conversar sobre necrose. A apoptose também é uma morte celular, só que não há participação de lisossomos, tá? É um processo de defesa. Por exemplo, uma célula cancerígena, ela pode entrar em apoptose. Você toma muito sol, tem a P53, que é uma enzima que fica tentando reparar o DNA por causa da radiação ultravioleta ali. Se você não tiver muitas mutações, a P53 ela pode ativar processos apoptóticos, né? Então ocorre condensação do material genético, ocorre uma alteração na quitina, lembra da quitina do citoesqueleto, né? E das proteínas do citoesqueleto. Ocorre um fracionamento da célula, ó, corpos apoptóticos, a célula se fragmenta toda, tá? E aí vem um leucócito, como um macrófago, e fagocita, limpa, né, o nosso organismo, fagocitando esses corpos apoptóticos. Então, repetindo, lisossomo faz digestão. Por pinocitose ou fagocitose, as substâncias são digeridas com essas enzimas digestivas do interior do lisossomo. Ele também pode estar atrelado à autofagia. A autofagia é quando a célula se alimenta dela mesma, tá? Então, autofagos, vamos pelo biologuês. Por exemplo, a renovação de estruturas ou em processos de escassez nutricional. E também a autólise, né? A autólise seria o quê? O rompimento de todos os lisossomos. Isso ocorre muito em metamorfose, quando uma estrutura precisa sumir. Diferente da apoptose. Eu só estou colocando essa observação da apoptose porque muita gente confunde autólise com apoptose. Autólise é o lisossomo se rompendo, todos ao mesmo tempo. Apoptose não tem nada a ver com lisossomo, são outras enzimas que fragmentam a célula. É mais para sistema de defesa, né? Para você não ter aí uma célula mutagênica sobrevivendo aí ou causando aí algum tipo de alteração metabólica, por exemplo, o câncer, tá bem? Bom, peroxissomos, outra organela, ele pode surgir do nosso queridinho complexo ou ele pode surgir da própria célula, né? E algumas estruturas aí formam aí a síntese de uma catalase, né? Catalase é a enzima que nós encontramos no interior de um peroxissomo e ele pode se formar por uma invaginação de uma membrana ou ele pode surgir do próprio complexo. Peróxidos são formados naturalmente durante o nosso metabolismo, pessoal. H2O é a nossa queridinha água. H2O2, água oxigenada, peróxido. E aí, isso é tóxico. O que a gente precisa fazer? Degradar essa água oxigenada. E aí, os peroxissomos, com essa catalase, eles vão decompor essa água oxigenada, separando um oxigênio dali, formando água. E sai um oxigênio molecular. Por isso que quando a gente coloca água oxigenada num ferimento exposto, dá aquele borbulhar, né? Aquilo ali é oxigênio sendo liberado. São as catalases que estão agindo ali. A intenção ali é lógico, esse oxigênio sendo liberado é matar a bactéria, né? Principalmente bactéria anaeróbica, tá certo? Mas ele também está atrelado à quebra de ácidos graxos, tá? A gente tem aí o metabolismo celular, às vezes um ácido graxo precisa ser quebrado, né? Complexo, cabe aos peroxissomos fazendo essa quebra. Por isso que a gente encontra em plantas, principalmente na semente, muito peroxissomo ativo para fazer aí a degradação de lipídios, para disponibilizar para o embrião, a plantinha, né, que está se formando ali, poder ali utilizar essa matéria-prima aí, tá certo? E é um outro nosso detox. Então, além do retículo liso, que degrada a toxina, eu também tenho os peroxissomos, tá? Então, por exemplo, o etanol, né, que é o álcool aí, praticamente 25%, né, da quebra do etanol é feito pelos peroxissomos e os outros 75% pelo retículo liso. Então, se você pegar uma célula de fígado, tem muito retículo liso e muito peroxissomo, porque a função dela é degradar toxinas, né? Tudo bem, gente? Então, peroxissomo, mais uma organelazinha. Próxima organela, os vacúolos, tá? Eles são muito visíveis em células vegetais. Ele possui aqui uma membrana chamada tonoplasto, né? E os vacúolos têm múltiplas funções, mas em célula vegetal é mais visível.
e é mais falado. Ou em protozoários de água doce. Protozoários de água doce, eles têm um problema osmótico aí, de sempre ganhar água do meio. Então, quem ganha para eles é um vacúolo, que eles criam, chamado vacúolo contrátil ou pulsátil. Protozoário de água salgada não tem esse problema. Né? Nas células vegetais, também há o controle osmótico aí, feito por esses vacúolos. Na verdade, eles são grandes, são visíveis aí ao microscópio. Tá? Então, equilíbrio osmótico. Eles também são usados para um armazenamento, tipo uma excreção, né? Eliminar resíduos, por exemplo. Então, a gente sempre atrela controle osmótico, armazenamento e uma excreção, não secreção. Secreção a gente secreta coisas boas. Excreção é resíduo, toxinas, tá? Nós temos os nossos animais, mas eles são muito pequenos, são pouco falados. Então, quando eles citam vacúolos, ou eles atrelam a uma célula vegetal ou aos protozoários de água doce. Beleza? Mitocôndrias e cloroplastos, pessoal, nós vamos ter uma aula especial sobre eles, tá? Mas mitocôndria vai fazer a famosa respiração celular, que é a produção de ATPs. É a nossa energia aí fornecida por elas, né? O nosso combustível, que é o trifosfato de adenosina, é fornecido pelas mitocôndrias. Não vou me atrelar muito a ela, porque nós vamos ter uma aula especial sobre respiração celular. E o cloroplasto, que também é primo irmão aí da mitocôndria, só que ele também está atrelado a funções energéticas, especificamente aqui a fotossíntese, tá? Vamos ter uma aula especial sobre fotossíntese, e aí eu vou falar direitinho sobre o cloroplasto. Então, tanto a mitocôndria como o cloroplasto nós vamos estudar na chamada bioenergética, né? Que são funções aí atreladas à energia, tanto captação como liberação de energia. Vou falar disso numa aula específica. E os centríolos. Pessoal, os centríolos são duas organelas que estão ausentes em células vegetais, né? Elas são formadas somente por proteínas, são microtúbulos, né? Então, um é perpendicular ao outro. Eles são chamados hoje de centrosomos, né? Porque ficam aqui na região central. São 2 por célula e são aqui, pertinho do núcleo. Tá vendo essa trama aqui, esses raiozinhos? São o citoesqueleto. Então, qual é a função dos centríolos? Ele organiza o citoesqueleto, ele organiza a formação de cílios de flagelo, que são organelas proteicas ligadas à locomoção, né? E ele também, além de organizar o citoesqueleto, na hora da divisão celular, como eu já havia mostrado, ele organiza, olha aqui, ó, um par, outro par. Ele organiza aqui, ó, a formação do fuso mitótico ou acromático, que nada mais é do que fibras do nosso citoesqueleto reorganizadas para que ocorra a divisão. Então, os centríolos, eles atuam na formação do citoesqueleto, organização do fuso mitótico na hora da mitose ou meiose, e a organização e formação dos cílios e flagelos. Por exemplo, nos nossos espermatozoides aí, nos animais, nós temos os centríolos organizando o funcionamento e a formação dos nossos queridinhos flagelos. Tá certo? É isso, pessoal. Então, voltando aqui naquele slide lindo, maravilhoso, ó. Isto aqui é toda a organização, são as organelas, cada uma com a sua função, porque no interior dela possuem enzimas que vão catalisar alguma função metabólica, tá certo? E é lógico que estamos falando de uma célula eucariótica, porque uma célula procariótica não vamos encontrar nada disso, somente ribossomos. E qual a diferença de uma célula animal e vegetal, basicamente? Numa célula animal eu tenho centríolos, numa vegetal não, e eu tenho lisossomos, tá? Numa célula vegetal eu vou ter a parede celular, né? Os cloroplastos, olha aqui, ó, e grandes vacúolos. As outras organelas são as mesmas. Retículo rugoso, liso, complexo golgiense. Eu vou ter mitocôndria, eu vou ter peroxisomo, vou ter um núcleo. Também vamos falar numa aula específica sobre núcleo, tá? Aguenta aí, que nós vamos falar sobre ele. Beleza, gente? Então, bons estudos, bom divertimento aí com a biologia e a gente vai se falando aí, tirando dúvidas aí. Tá bom? Um abraço, beijo no coração e vamos que vamos!